Irmãos queridos, estamos muito felizes por este encontro virtual, muito felizes com o convite da casa para que possamos refletir juntos acerca da proposta do tema da noite. Nesse momento, rogamos a assistência de nossos benfeitores espirituais para que tenhamos momentos enriquecedores ao longo de toda essa oportunidade bendita. Gratidão aos irmãos por este reencontro tão feliz. O insigne Allan Kardec afirma que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Diante desta máxima, entendemos que a construção da fé está intimamente ligada à compreensão dos propósitos da reencarnação. Realidade pronunciada pela doutrina espírita, esclarecendo a todos nós os caminhos que conduzem ao progresso moral, à elevação espiritual. Precisamos saber o porquê desejamos essa transformação. Esse despertar pode ser até mesmo doloroso, nos conduzindo à decisão de não querer mais passar por esta ou aquela situação. E assim, refletindo sobre os acontecimentos de nossa jornada, nós vamos estruturando a fé, fazendo escolhas mais assertivas. E para tanto, vamos lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, no capítulo 1, nos fala sobre a lei divina ou natural. Na parte 2, nos fala sobre o conhecimento da lei natural. Então, para que possamos alimentar, estruturar esta transformação, devemos conhecer. E nas leis divinas ou natural estão contidas o roteiro para seguirmos adiante. Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 625: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? A resposta é curtinha, precisa e desafiadora. Vede Jesus. Portanto, Deus nos oferece Jesus como o exemplo mais perfeito, o modelo perfeito a seguirmos. A sua doutrina, os seus ensinamentos, é a mais pura expressão de sua lei, da lei divina. Porque ele estava animado pelo Espírito Divino. E foi o ser mais puro que já caminhou sobre a terra. Diante desta resposta tão clara e direta, e considerando que o objetivo da reencarnação é cumprir a nossa destinação, partimos do átomo e chegaremos ao arcanjo. Devemos conhecer as leis divinas e fazermos dela o nosso roteiro seguro rumo à perfeição relativa dessa destinação. A lição fundamental: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
nos aponta, nos apresenta o amor, que foi amplamente exemplificado pelo Mestre Jesus. Ele vivenciou a fraternidade com todos que o buscavam, todos. Ele estimulava a prática dessa máxima em todas as suas expressões, junto aos seus discípulos, junto ao povo sedento de orientação, através dos seus cuidados, do ombro amigo, das curas. Assim ele foi buscando despertar a todos que adormeciam ainda, jornadeando pela reencarnação. Considerando então que Jesus é o nosso modelo e guia, devemos conhecer o seu legado e cabe a nós vivenciarmos, apreendermos suas sublimes lições, trazermos para os nossos hábitos, fazer dessas lições o hábito de praticar. Reconhecemos sim a nossa condição humana. Reconhecemos o quanto o orgulho e o egoísmo ainda estão arraigados em nós. Assim sendo, a decisão deve ser firme de extirparmos estas raízes de nós, espíritos imortais que somos. Não estamos abandonados, estamos muito bem acompanhados, com a sustentação, a inspiração, o amparo, a vibração de amigos, de benfeitores espirituais, para que tenhamos sucesso e mantenhamos o propósito desta reeducação, corrigindo a nós mesmos. E ao atingirmos a transformação tão desejada, eles ficam felizes e nos apoiam. Lembremos-nos disso. Quando acharmos que vamos sucumbir diante de uma transformação necessária, elevemos o pensamento na prece e busquemos a conexão com estes irmãos, que receberemos sim tudo quanto necessitamos para esse trabalho em prol de nós mesmos. Na questão 917, ainda, do livro 3º, do Livro dos Espíritos, capítulo 12, quando fala da perfeição moral, Allan Kardec pergunta novamente aos espíritos: qual é o meio de se destruir o egoísmo? E a resposta dada por eles é que o egoísmo enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá quanto ao nosso futuro real, e não um futuro de ilusões desfigurados pelas ficções alegóricas. A resposta é mais extensa. Mais vale o investimento do precioso tempo
nos determos sobre esta resposta e compreendê-la com maior profundidade. Nesta mesma questão, Fenelon nos estimula a combater o egoísmo à semelhança do combate a uma epidemia. Nós bem sabemos, atualmente, o que isso significa. Disciplina, atenção, vigilância. Nos prepararmos com informações, nos municiarmos da melhor forma possível e buscarmos as causas desse sentimento que nos agride tanto, que provoca tantos problemas, que traz tantos dissabores à humanidade. Pesquisando cuidadosamente todas as influências que esse sentimento traz e que exerce nas estruturas de todas as organizações sociais. A iniciar pela família, a iniciar na estrutura com aqueles com quem fomos, pela misericórdia divina, conduzidos à convivência através da educação, através do cuidado uns com os outros, vigiando a nós mesmos, o cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas escolhas, abrir mão de certas futilidades que não nos trazem benefício algum e extirpar o mal pela raiz. Essa é uma missão que leva certamente reencarnações, pois é gigante. Mas deve começar a um determinado momento. Deve começar. E agora, conhecedores que somos das leis naturais, das leis divinas, já temos aí o ponto de partida. Muitos já melhoramos. Vamos reconhecer e vamos valorizar a nossa melhora. Quando nos referimos, né, quando se refere à educação, é a educação que tende a fazer homens de bem e não só para enriquecer o raciocínio, alimentar de informações. Quando nos reeducarmos, tornando-nos homens de bem, então aí temos a chave do progresso moral. Fenelon enfatiza também sobre a necessidade de se ter muito tato, a experiência e a observação envolvida com muito amor para alcançar esse objetivo e superar o egoísmo. Tendo Jesus como modelo e guia, almejamos essas conquistas dos caracteres do homem de bem. Quando nós lemos nesta questão e também no Evangelho segundo o Espiritismo as características do homem de bem, serve como estímulo para todos nós. Nós queremos isso. Estamos cansados da ação do egoísmo em nossas vidas, maltrata, machuca, não queremos mais. A nossa decisão, então, é de buscarmos esta prática sublime para superarmos o egoísmo.
A sugestão é que possamos imprimir nas pequenas atitudes do nosso dia a dia as lições do meigo e doce Rabi da Galileia. Oxigenar os nossos pensamentos com o amor que recebemos, com gratidão, com a alegria de viver. Enxergar nas mínimas situações, nos detalhes, a expressão de Deus, pois somos todos criaturas de Deus. Sentirmos esse cuidado de nós para conosco e dos benfeitores para conosco. Na descrição dos caracteres do homem de bem, encontramos a fraternidade em destaque, com a prática da lei de justiça, de amor e de caridade, fazendo bem pelo bem, sacrificando os próprios interesses em benefício do próximo, lançando um olhar amoroso diante das dificuldades alheias, pois que todos nós estamos em condições muito semelhantes e necessitamos desse mesmo olhar para com nossas dificuldades. Nós passamos a entender o quão é necessário enxergar no outro irmão. Mencionamos há pouco que devemos começar pela família, pois é no núcleo familiar que encontramos, na maioria das vezes, amor, cuidado, respeito. Mesmo que não encontremos no seio familiar consanguíneo, nós encontramos no seio familiar que a vida nos proporciona, pois não estamos esquecidos ou desamparados. Portanto, irmãos amados, é lá, no seio da família, que começamos, cuidando daqueles que amamos, que crescemos juntos, e assim vamos nos preparando para conseguirmos vencer, para conseguirmos amar aqueles que não nos compreendem, que não nos entendem e aqueles que nós, por nossa vez, também não compreendemos, não entendemos, transformando os laços que nos unem. Por alguma razão que neste momento não nos recordamos, mas que sabemos que tudo tem o seu propósito. Na obra Sinal Verde, então, contém 50 sugestões de como podemos, nas pequeninas situações do dia a dia, transformar a nossa jornada. Desde o levantar até o nosso comportamento na via pública, no recinto familiar, nos convida a ter pensamento de felicidade. Como devemos agir na assistência, na promoção social, que nos coloca diretamente no convívio com aqueles mais necessitados. Como devemos agir? Como atuar nesta tarefa sublime, ofertando aos nossos irmãos o que eles necessitam. E para isso, como nos orientou Fenelon, precisamos da observação do que é necessário e estabelecer ali a conduta para que não tiremos do nosso irmão a tarefa, a vivência que cabe a ele, mas auxiliá-lo.
com muita fraternidade. Desta obra, faço destaque aqui do capítulo 24. E André Luiz nos diz assim: desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei divina, é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar, sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando forma correspondente aos seus pensamentos. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus: procura e acharás, equivale a dizer: encontrarás o que deseja. Que os nossos desejos, que amigos queridos, possam estar envolvidos no amor e na sublime orientação que recebemos há tantos séculos. Lembremo-nos de que somos artífices de nós mesmos e que essas lições são preciosas, valiosas. E essa transformação deve ser profunda em todas as nossas relações, no seio familiar, no trânsito, no ensino, na escola, no colégio, se preferirem, na convivência com os transeuntes na via pública, na sociedade em que estamos inseridos. Que possamos sempre contribuir com o que há de melhor em nós para a superação do egoísmo por meio da fraternidade. E assim, queridos irmãos, queridos amigos, vamos seguindo sempre, de mãos unidas, tendo por base a doutrina dos Espíritos, que nos consola, que nos esclarece e que nos liberta para nos tornarmos nós mesmos criaturas de Deus, sublimados para a vida, para a imortalidade da alma. Que este amor seja sentido por todos nós. Gratidão por tudo e um forte abraço.